utilizar palavras para o bem, uma vez alcançados, né, pelo Evangelho. Existe um provérbio chinês que diz assim: há 3 coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra pronunciada. Para pensar um pouquinho, se não é verdade isso. Uma flecha lançada não tem como, né? No filme você consegue até voltar, né? Mas ao vivo não tem como. Oportunidades perdidas. Podem surgir outras, mas aquelas que se perderam ficaram para trás. E, de forma específica, né, dentro da nossa temática, as nossas palavras pronunciadas. Pensa em quantas vezes você já não usou palavras que depois você pensou assim: tem como eu apagar? Né? Palavras que você pensou: puxa, por que eu falei isso? Não era a hora de falar isso, não era o momento, ou não era a forma como eu deveria ter falado isso. Não só palavras pronunciadas, mas quem nunca enviou um WhatsApp: puxa, será que não tem como apagar? E aí não tem como. Já foi visto lá do outro lado, né? Ou um e-mail, né? Um e-mail que você enviou, e aí, quando você acabou de ler o e-mail, você falou: será que foi? Será que a internet não caiu na hora que eu enviei? Né? E aí você vai ver, ele já foi e tal. Palavras, sejam elas escritas ou faladas, uma vez enviadas, não tem como serem deletadas, né? A gente pode tanto pensar antes de falar, quanto dar uma revisada antes de enviar, né? Seja um e-mail, uma mensagem, ou sei lá, um inbox no Face. Tem como fazer essas duas coisas. Ou eu penso antes, ou eu reviso antes, mas uma vez lançadas, não tem como. Elas não voltam atrás. Elas foram lançadas. A gente até pode corrigi-las, a gente até pode retratar, mas uma vez pronunciadas, elas não têm volta. Elas não têm volta. Okay? E para pensar na seriedade que é isso. Porque nós que falamos, né, nós que nos comunicamos pela fala ou pela escrita, as palavras, a gente lida com isso de uma forma muito mecânica, inclusive. Muito mecânica, faz parte de um mecanismo do nosso organismo de pronunciar, de se expressar. Então é algo que se torna corriqueiro no nosso dia. E tudo que se torna muito corriqueiro, às vezes a gente tem a tendência de lançar no piloto automático, né? Sejam e-mails, mensagens ou falas. E eu, refletindo a respeito de toda essa série, poxa, quantas coisas eu trouxe à mente assim, de momentos da minha vida em que as palavras utilizadas assim, foram de fato desnecessárias. Eu, durante essa semana, pensei em coisas que eu nem no momento eu consegui enxergar como sendo errado, tal, mas eu fiz esse exercício de rever como é que eu tenho me reportado às pessoas, de rever como é que eu tenho falado dentro de casa, como é que eu tenho respondido mensagens. Eu pensei sobre isso. E eu, num breve meditar, assim, reconheço várias questões, né, relacionadas a isso na minha vida, que precisam de uma correção, de rota. Quem nunca ouviu, né, ou já até mesmo falou que as palavras têm poder? É algo comum, a gente fala isso: as palavras têm poder. As palavras têm poder. E a gente vai ver ao longo dessa manhã aqui que, de fato, existem questões relacionadas a isso. É tão sério essa temática, né, das nossas palavras. Isso é tão sério que isso é caso de estudos científicos. Veja, eu confesso que eu não fui a fundo, porque não tem nada a ver com a minha área, mas eu encontrei um artigo científico de um grupo de pesquisa na Rússia, liderado por um biofísico e um biólogo molecular,
depois vocês me peçam o nome dele que eu passo, mas eu não vou nem me arriscar a pronunciar. O Albert, de repente eu te chamo aqui e você pronuncia esse nome aqui. Mas é muito interessante o que eles estão estudando e o que eles estão descobrindo. É um estudo recente isso, não tem muito tempo. Mas veja, eles estão explorando, assim, de forma resumida, eles estão explorando o comportamento vibratório do DNA em resposta à fala. Quando alguém fala com a outra pessoa, como que por dentro, fisiologicamente, está funcionando. Né? A perspectiva de DNA, de características pessoais da pessoa. E veja o que eles comprovaram. Vejam, não é blog do Google não, tá? É um artigo científico de uma revista científica. Veja o que está sendo comprovado em relação a isso. Veja, comprovaram que as frequências de determinadas palavras, como elas são ditas, as ondas que são geradas, a frequência ou as frequências de determinadas palavras alteram e reprogramam o DNA. Olha que negócio impressionante. Há ou não há poder nas palavras? Veja, será que não tem? Estão descobrindo que a forma como as palavras chegam para uma pessoa tem uma ação direta em alterar, reprogramar o DNA daquela pessoa. Sem precisar, porque algum tempo atrás passou uma reportagem num programa de notícias da TV, de uma pesquisa que está sendo feita e já também em estágio avançado, de se conseguir alterar o DNA a partir de métodos invasivos, de ir lá nesse monte de correntezinha e pinçar e trocar e corrigir e tudo mais. Isso tem sido motivo aí de várias polêmicas, né, porque o próximo passo disso é começar a fazer bebês, né, pessoas, né, do jeito que os pais quiserem. Né. Mas veja, utilizando um método invasivo para isso. Agora, esse artigo, esse grupo está descobrindo que não precisa nem disso. Você consegue reprogramar de acordo com a forma falada, a intensidade da fala para as pessoas. Né. Veja a seriedade que é isso. Então, sabendo, né, dessas questões relacionadas ao que falamos, eu espero que até aqui você tenha, de fato, entendido que esse negócio é sério. Falar, a nossa comunicação é séria. Então, uma vez que nós entendemos isso, eu acredito que precisamos fazer um questionamento, né, nessa manhã aqui. Nós precisamos questionar se nós temos utilizado os nossos lábios para o bem ou para o mal. E não tem outra possibilidade, gente. Algumas coisas na nossa vida, elas são cartesianas, elas são assim, não tem meio termo. E as palavras, a forma como nós falamos com outra pessoa, como nós utilizamos a nossa comunicação, só tem essas duas possibilidades. Ou nós utilizamos a nossa comunicação com o próximo para o bem ou para o mal. Ou para gerar coisas positivas ou para gerar coisas negativas. Não tem como gerar algo mais ou menos. Não tem como. Pensem na sua comunicação dentro de casa. Né? Pense, dentro de casa. Ou eu falo algo com a minha esposa ou com a minha filha que as deixo bem ou mal. E comigo também funciona dessa forma. Então, esse é o questionamento. Temos utilizado os nossos lábios para o bem ou para o mal? E vejam a seriedade que é essa questão para Deus. Na carta de Tiago, no capítulo 3, versículo 2, esse é um daqueles versículos assim, que nós precisamos gravar no nosso coração, na nossa mente e na nossa fala. Porque veja, todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem, né, aqui reportando a humanidade, é perfeito. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Veja a seriedade disso. Se alguém não tropeça no falar,
se alguém não tropeça no falar, é considerado como alguém perfeito, que é capaz de dominar todos os outros impulsos do corpo, mesmo tropeçando de várias maneiras. Então veja a seriedade disso para Deus, que é o nosso controle, o nosso cuidado com o que nós falamos, ou mais do que o que nós falamos, a forma como nós falamos. Então, em outras palavras, quem consegue utilizar as palavras para o bem, tem domínio sobre todo o corpo. E hoje, de forma específica, veremos como nós podemos ser portadores de palavras que encorajam, dentro de uma cultura em que às vezes é muito mais fácil utilizarmos os nossos lábios para deprimir do que para encorajar. Muitas vezes, por mais forte que seja essa palavra, o contrário de encorajamento é deprimir. Pensa, uma pessoa sem coragem, dentro de diagnósticos de depressão, essa perspectiva de coragem no sentido de não querer mais encarar a vida, não querer mais dar um passo adiante e tudo mais, isso está relacionado à coragem. Então, o contrário de encorajar é deprimir. Se nós não temos utilizado os nossos lábios para encorajar as pessoas, então pode saber que nós estamos utilizando os nossos lábios para deprimir pessoas. Esse é o bom ou o mal. Essas são as duas formas. E Jesus foi alguém que, em sua perfeição, ele soube usar palavras de encorajamento. Ele soube usar palavras de encorajamento. Então, enquanto eu orava, meditava, durante essa semana, em nossa reflexão de hoje, eu encontrei muitas passagens, ocasiões, narrativas bíblicas de pessoas lidando com pessoas, né? Davi com seus amigos, tudo mais, mas o tempo todo me veio à mente assim, Jesus é o nosso padrão de encorajamento. E aí eu comecei a pesquisar, a orar, a ler a palavra, e de fato não tem como, nós precisamos olhar para como Jesus fazia esse negócio, de encorajar pessoas. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, você vai encontrar um bloco de um último encontro de Jesus com os seus discípulos próximos, com aqueles de sua intimidade, no qual ele tinha como objetivo encorajar aqueles caras a continuarem vivendo, sem a presença física dele por um momento. É um time antes da sua morte, da sua crucificação. E Jesus utiliza esse momento, né, de intimidade com os discípulos para encorajá-los. E de forma bem específica no capítulo 16 de João, que é a base para a nossa conversa dessa manhã, capítulo 16 do Evangelho de João, a gente vai encontrar Jesus tendo um cuidado específico de usar palavras corretas, palavras encaixadas, para encorajar aqueles primeiros discípulos dele a viverem, a olhar para frente, terem coragem. E eu queria, nessa manhã, então, trabalhar essa questão de encorajamento, olhando para a vida de Jesus. Olhando para a vida de Jesus, todo o capítulo 16. Como nós costumamos fazer, eu não vou ler o capítulo 16 aqui, a gente vai lê-lo no decorrer das nossas aplicações. Então, quando nós falamos disso, de encorajamento, eu penso que nós precisamos considerar duas negativas acerca do assunto. Dois equívocos, muitas vezes, que nós relacionamos a essa ideia de encorajar. E que, olhando para a vida de Jesus, nós precisamos descartar, entender que é um equívoco. Quando falamos de encorajamento, nós não estamos falando de algumas coisas. Por exemplo, encorajar não significa isentar da realidade. Não significa isso. Quando eu quero encorajar alguém, não significa que eu preciso isentar a realidade do que a pessoa está vivendo. Veja só como Jesus faz isso. Percebam, Jesus está
momentos antes que antecedem a sua prisão e a sua morte, ok? Então Jesus está deixando uma série de questões para aqueles discípulos que eles vão viver, que eles viverão. Então veja, tenho lhes dito tudo isso, lembrando, ele está num bloco que ele vem falando várias coisas, de intimidade, de amizade, de os discípulos precisam estar ligados à videira e tudo mais. Então ele diz, tenho lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. E a ideia aqui do tropeçar, no texto original, traz essa ideia de, para que vocês não venham a esmorecer, a começar a olhar as circunstâncias e então se tornarem fracos. Okay? Não é a ideia de tropeçar, de pecar. Não, é nessa ideia de, assim, eu estou dizendo tudo isso para vocês ficarem firmes. E aí então ele continua. Vocês, veja a realidade que Jesus expõe para os discípulos. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Imagina ouvir isso. Bate mais medo do que coragem, né? E Jesus está dizendo, farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Eu estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais, porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Eu acho muito interessante, porque no momento em que Jesus precisa encorajar os discípulos, ele não isenta os discípulos da realidade que eles vão viver. Então, essa é uma questão de equívoco que muitas vezes nós lidamos com essa ideia de encorajamento. Nós achamos que para encorajar alguém é melhor a gente omitir a realidade do que está por vir. Né? Mas isso cai por terra logo. Então, esse é um primeiro equívoco que precisa estar gravado. E que nos direciona a um outro equívoco que muitas vezes nós cometemos em relação a essa temática de encorajamento. Encorajar também não significa omitir dificuldades. Quando eu encorajo alguém, isso não significa que para fazer isso eu preciso apresentar uma caminhada de mar de rosas, uma perspectiva de bonança. Olha só, digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão. Jesus está no momento de encorajamento, mas trazendo questões bem reais, que não tem como ser omitidas por Jesus. E a gente precisa, antes de aprender, olhar para a vida de Jesus, para a forma como ele encorajava pessoas, ter isso muito claro para nós. Encorajar pessoas, seja na sua casa, seu cônjuge, seu filho. Muitas vezes nós temos a necessidade de encorajar os nossos filhos. Eu já vivi isso com a Liz no tempo dela começar a andar. Né? No tempo dela começar a andar. Eu tive o privilégio de ser o primeiro a ter visto ela andando sozinha. E gravei isso. Mas eu me lembro desse dia e nós somos tentados, em relação a esse assunto, a mostrar apenas a perspectiva positiva. Eu fiquei me lembrando disso. Do que é que eu falava com a Liz? Porque a Liz ficou um tempão andando só. Já nem precisava mais, mas ela pegava o dedo como se fosse o apoio dela. Nem precisava mais do dedo, né? Ela já andava sozinha, mas ela agarrava no dedo e não soltava por nada. Soltava o dedo, ela sentava. E eu me lembro, eu estava na quadra lá do condomínio, e eu fiquei pensando nas palavras que eu usei para a Liz. Eu errei em relação a isso aqui. Porque eu só usei palavras como se ela levantasse, andasse e tivesse tudo certo. E aí eu tenho o vídeo original. Eu postei o vídeo cortado, né? Mas o vídeo original, eu solto o celular na mão e ele começa a filmar o céu, tal, porque a Alice cai. Veja, eu encorajei, ela andou, mas ela caiu. E foi um tombo feio. Né? E foi um tombo feio. Mas eu fiquei pensando, será que
quando eu estava encorajando, eu disse que, olha, o caminho não é simples. Você vai conseguir, mas o caminho não é simples. Pode ser que você caia. E eu percebi que eu não fiz isso. E eu percebi que às vezes eu faço muito disso com as pessoas. Nessa boa intenção de encorajar, às vezes nós omitimos realidades reais. Realidades que não são simples, que não são fáceis. Olhando para a vida de Jesus, ele nos ensina essa perspectiva. Nós precisamos sim encorajar pessoas, mas isso não significa que nós devemos isentá-las quanto à realidade, e nós não podemos omitir as dificuldades do caminho. Não podemos fazer isso. Fazendo isso, num primeiro momento, isso até soa como encorajamento, mas a consequência vai ser a depressão. Vai ser o deprimir. Então, uma vez entendida essa realidade das negativas, né, quanto ao que nós estamos conversando, qual deve ser, então, olhando para a vida de Jesus, a nossa postura com relação à forma de utilizar os nossos lábios, as nossas palavras, para encorajamento, ao invés de deprimir? Como nós podemos fazer isso? Como Jesus fez isso? Nesse mesmo momento, de mostrar realidades difíceis, mas que ao final a gente percebe, os caras saíram corajosos. Corajosos. Eles entenderam. Veja, primeiro, os nossos lábios encorajam quando liberam palavras de esperança. De esperança. Veja Jesus. Mas eu lhes afirmo, depois de mostrar as negativas, não vai ser fácil, vai ter gente que vai querer matar vocês e vai estar tudo certo, eles vão estar achando que está tudo bem. Aí Jesus vem com esperança. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Os caras estavam tristes, nosso mestre vai embora, e agora? A gente achou que ele ia destruir, Israel ia tomar o poder, e aí de repente vem esse negócio. Eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Esperança. Mais à frente, mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Jesus utiliza de palavras, mesmo mostrando situações reais de dificuldade, para encorajar, apontando para a esperança. Gravem essa frase. Encorajar não é dizer palavras que despertem impulsividade irracional, mas sim que despertem ânimo para ir além das circunstâncias que o cenário está apontando. Isso é encorajar. Porque às vezes a gente tem a ideia de encorajar como sendo aquela coisa assim, né? O cara está lá, precisa pular de bungee jump, né? Aquele troço assim. Aí, vamos lá, motivação, né? Confunde encorajar com essa ideia de motivação. Né? Veja, isso não é encorajar. Isso é fazer o cara fazer uma loucura. Isso não é empurra. Não, mas foi um empurrão de coragem. Né? Não é isso que Jesus está fazendo aqui. E a gente também não pode entender encorajamento nessa perspectiva, okay? De impulsividade irracional. Por isso é importante nós pensarmos em todo o cenário real para então encorajar. Tá? O encorajar tem a ver com fazer as pessoas enxergarem além do cenário momentâneo. E então tomarem atitudes para darem o passo seguinte, que muitas vezes está travado nas circunstâncias, né, do momento. Quantos de vocês já não viveram isso? Quantos de nós? Momentos em que a gente trava, as circunstâncias ao nosso redor nos travam, sejam no trabalho ou um desafio com saúde, mas a gente vive circunstâncias assim, de travar. Nesses momentos nós precisamos de palavras de esperança. Palavras de esperança. Palavras que nos fazem olhar para o cenário posterior, para possibilidades. Okay?
Veja, Jesus está fazendo isso com os discípulos. Jesus está mostrando, olha, realmente, eu vou agora, eu tenho que ir para o bem de vocês, mas logo eu voltarei, logo eu enviarei o Consolador, mas para isso eu preciso partir agora. Mas ele utiliza essas palavras de encorajamento, palavras de esperança. Palavras de esperança. Encorajamento só se faz necessário dentro de um cenário de desesperança. Para pensar. Não tem por que você encorajar alguém, está tudo bem, aí você vai fazer o quê? Agora, para pensar na sua vida, os momentos que você precisou e recebeu encorajamento de alguém. O cenário é um cenário de desesperança. É um cenário de desesperança. Então, é um cenário de medo, é um cenário de frustração. Como agentes do reino de Deus, nós somos esses que levam esperança em meio a medos, em meio a desespero, em meio à falta de esperança. E aí nós encorajamos pessoas. Nós encorajamos pessoas. Então, nossos lábios encorajam quando liberam palavras de esperança. De esperança. De um futuro, um cenário seguinte, que não, ou melhor, de fazer as pessoas enxergarem uma possibilidade de um cenário seguinte que não está preso à circunstância atual. Isso é levar esperança. Isso é levar o momento do nosso país, por exemplo. O que eu mais vejo são pessoas com esse discurso de falta de esperança. De falta de esperança. E que está totalmente atrelado à falta de coragem. Ninguém mais quer arriscar nada, está todo mundo com medo, está todo mundo frustrado. Então, como nós encorajamos no momento desse? Nós encorajamos trazendo esperança. E nós temos a mensagem de esperança para isso. Mas, vamos para frente, uma segunda maneira dos nossos lábios encorajarem, olhando para a vida de Jesus. Os nossos lábios encorajam quando liberam palavras sábias que geram vida. Jesus, em vários momentos, nós temos isso narrado nos evangelhos, ele se utiliza de parábolas para aplicar algo que ele queria fazer. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus faz isso? Esse é um ato de sabedoria de Jesus. De sabedoria, de comunicar bem, de usar palavras que de fato vão comunicar, que de fato vão atrair. Então ele usa uma parábola e depois ele aplica aquela parábola. E aí a coisa se completa, faz sentido. Veja como Jesus encoraja nesse momento utilizando palavras sábias e que geram vida. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. E ninguém lhes tirará essa alegria. Por que Jesus usa essa linguagem da mulher dando à luz? Esse é um ato de sabedoria de Jesus. Esse é um ato de sabedoria do que ele precisava fazer, do botãozinho que ele precisava ligar na mente dos discípulos dele nesse momento. Ele precisava trazer algo que aplicasse para os discípulos essa perspectiva de que, por mais que exista um momento de dor, logo vai vir um momento de alegria que vai ser maior do que o da dor. Palavras sábias que vão gerar vida. Esse é um ponto que nós precisamos aprender, irmãos. Nós não precisamos apenas de ter boas intenções de encorajar pessoas. Nós não precisamos apenas ser pessoas que se preocupem uns com os outros ou com alguém que de repente está deprimido,
nós precisamos ter sabedoria em como é que nós falamos para a pessoa, em como é que nós encorajamos a pessoa. Nós precisamos disso. Nós precisamos ter sabedoria em nossas palavras. Nós precisamos utilizar as palavras corretas. Você já passou por um momento em que você sentiu que deveria encorajar alguém, estava lá vendo todo o cenário, aí você chega cheio de boa intenção, aí fala algo e piora a situação? Eu já vivenciei um negócio assim. É horrível. E eu me lembro perfeitamente, não vou contar qual foi essa história, foi cômica, se não fosse triste. Mas, depois eu parei para pensar, eu falei, mano, o que eu falei? Tinha nada a ver eu ter falado isso. Nós precisamos, não é apenas boa intenção de chegar para as pessoas para encorajá-las, nós precisamos de sabedoria, utilizar palavras que geram vida. Lembra? Usando o paralelo, palavras ou geram vida ou geram morte. E isso não é nenhum ditado popular. Veja o que diz Provérbios 18, 21. Na versão da mensagem. As palavras, esse é o poder das palavras, gente. O ditado foi tirado daqui, ó. Tem poder mesmo. As palavras matam ou geram vida? As palavras matam ou geram vida? Podem ser veneno ou um doce de primavera. O que é um doce de primavera? Não sei. Na minha cabeça veio um chocolate, veio um negócio assim. Você é quem decide. Você é quem decide. Você é quem decide. Tiago, desenvolvendo, né, o que nós mencionamos na introdução, no capítulo 3, ele traz esse paralelo, a língua, né, ele falando da questão da língua, ele fala, é um negocinho assim, ó. Ele faz ele usa a metáfora de uma faísquinha, quando ela pega no lugar, ela incendeia, né, todo um local. As nossas palavras têm esse poder de ou gerar vida ou gerar morte. Então, nós precisamos olhar para a vida de Jesus e aprender que, como seguidores dele, as nossas palavras devem gerar vida. O nosso encorajamento não pode vir baseado apenas em boas intenções de fazer isso. Não é. Nós precisamos ter sabedoria para fazer isso. Porque nós queremos gerar vida nas pessoas e não morte. Como eu disse, não é a boa intenção de ver alguém para baixo, precisando de encorajamento, e você chegar lá e falar do jeito que você quiser. Sabe por que nós fazemos isso? Na maioria das vezes, nós fazemos, ou nós falamos, aquilo que, de repente, serviria como encorajamento para nós, dentro das nossas características. Muitas vezes nós lidamos com o outro, na forma de falar, baseado em quem nós somos, em nossa cultura, na nossa forma com a qual nós somos criados, dentro de casa, uma família. Por exemplo, alguém que foi criado de forma ríspida, né, só de ignorância e tudo mais. Qual é a tendência? Dele tratar o outro também dessa forma. E num primeiro momento, gente, isso é cultural. Agora, nós somos discípulos de Jesus. E se nós temos uma cultura que vai na contramão da cultura do reino, meu amigo e minha amiga, a gente precisa obedecer, ter humildade e mudar. É isso. Não é essa, assim, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, então é essa forma que eu uso para falar com as pessoas. Mas você agora é um discípulo de Jesus. Então não pode mais ser assim. Se você encoraja, dizendo palavras duras, você acha que está tudo certo, se isso para você está tudo certo, porque às vezes sim, às vezes alguém para ser encorajado, né, tem como característica precisar de alguém chegar e dar um tapa na orelha. Vamos, meu filho. Agora, outras pessoas precisam de carinho, precisam de cuidado, sabedoria, palavras que geram vida. E como discípulos de Jesus, é assim que nós devemos ser. E aqui vem um alerta. Vamos ter cuidado para não reproduzir como nós somos para os nossos filhos. Se você foi alguém que na sua criação, né, a forma como seus pais te encorajavam era com
supetão, né, com cascudo e tal. Não reproduza isso, porque seu filho vai reproduzir isso. Você é um seguidor, uma seguidora de Jesus. Encoraja como Jesus faz. Jesus traz palavra de vida. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, Jesus traz palavras que geram vida, que geram esperança. E é isso que nós precisamos reproduzir com os nossos lábios. Terceiro, os nossos lábios encorajam quando liberam palavras que apontam para o amor. Para o amor. Veja como Jesus faz isso. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Aqui já referência de quando Jesus voltar. Estamos continuando o texto. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Jesus, para encorajar, utiliza palavras que apontam para o amor. Que apontam para um porquê. Por que nós encorajamos alguém? Ou, a que nós encorajamos as pessoas? Nós precisamos ter, sim, o desejo, o objetivo de estarmos atentos às necessidades do próximo dentro dessa perspectiva de encorajamento e tudo mais, mas para quê? Por que Jesus encoraja os discípulos? Jesus encoraja os discípulos porque ele sabe que vai chegar um momento de um amor perfeito. Por isso os discípulos precisam continuar firmes, porque esse dia vai chegar. Nós precisamos encorajar pessoas e até mesmo querer isso para nós, para a nossa vida. Dentro dessa perspectiva, eu quero que vocês me encorajem para que o fruto disso lá na frente seja amor. Não seja orgulho, não seja egoísmo, seja amor. Jesus faz isso dentro de uma perspectiva comunitária. Jesus não está encorajando Pedro aqui, João. Jesus está encorajando os seus discípulos como um todo. Nós precisamos ter isso em mente, porque a nossa cultura, muitas vezes, trabalha uma perspectiva egoísta em relação ao encorajamento. Para, no final das contas, você conquistar, você ser bem-sucedido, mas o que vai gerar isso lá na frente vai ser destruição, vai ser caos. Então, a gente precisa ter cuidado com as palavras e com o objetivo do nosso encorajamento. Eles devem apontar para o amor. Veja mais um provérbio no capítulo 15, versículo 4. As palavras amáveis curam e ajudam. E a ideia do ajudar aqui, essa palavra no texto hebraico é encorajamento. Ajudam a continuar. As palavras amáveis curam e ajudam, mas as palavras maldosas ferem e destroem, deprimem. O que são palavras maldosas, gente? Nós, às vezes, utilizamos palavras maldosas para encorajar. Voltando, mais uma vez, para essa perspectiva da nossa cultura. Então, nós precisamos ter cuidado com esse negócio. As nossas palavras devem ser essas, amáveis, que curam, que ajudam. Eu vou ser um pouco duro até, porque eu tenho aplicado isso para a minha vida. Eu tenho percebido que, às vezes, é melhor a gente ficar quieto. A gente tem até boa intenção, mas como a gente não sabe lidar, é melhor ficar quieto. Deixa que o outro venha e encoraje. Eu tenho percebido isso dentro de casa. Dentro de casa. Falando em cultura, em personalidades, eu tenho uma personalidade que tende ao explosivo. Já falei isso aqui. Mais do que a frieza. Mas eu tenho entendido que a vida de Jesus em mim deve gerar equilíbrio nisso. Então, em alguns momentos de conversa, pessoas com esse tipo de característica tendem a achar que está encorajando, mas as palavras que estão sendo utilizadas estão gerando destruição, morte. Ao invés
de ajuda, de cura. Nossas palavras devem ser cheias de amor. E por último, os nossos lábios encorajam quando liberam palavras de segurança. Segurança. Veja como Jesus termina o seu encorajamento. Eu lhes disse essas coisas, boas e ruins, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem, é a expressão original. Contudo tenham coragem. Eu venci o mundo. Gente, qualquer palavra de encorajamento desatrelada de segurança, logo será frustrada. Logo será frustrada. Qualquer palavra de encorajamento desatrelada de segurança, logo será frustrada. Às vezes, né, em brincadeiras ou num parque, quem aqui nunca foi num parque, né, um Hop Hari da vida, sei lá, que tem aqueles brinquedos malucos lá, que eu não gosto nem de ver. Eu fui um dia no parque aquático do lado, né, porque de fato eu detesto esses parques assim, então eu prefiro ir de água lá, do lado. Eu fui com um casal de amigos, eu e a Marina. Eu me lembro desse dia. Tem um desse brinquedo maluco também, que eu lembro que eu fiquei assim, uns 20 minutos pensando se eu iria. E o meu amigo que estava com a gente, ele é aventureiro e tudo mais e tal. Eu fiquei, cara, eu não vou nesse negócio. Só podia se fosse 2. Ele falou, não é possível, a gente veio aqui, você não vai comigo e tal. E sabe como que ele me encorajou? Ele me encorajou me mostrando todas as possibilidades de segurança do brinquedo. Ele não falou que eu não ia sentir frio na barriga, que eu não ia correr risco de desmaiar, nada de... Não é exagero, se tratando de mim em relação a esse tipo de aventura, é verdade. Mas ele me encorajou mostrando a segurança, olha a boia, olha não sei o que, tal. Aí chamou o cara, o técnico lá, estava vazio o parque, então o cara veio, me explicou, aí eu fui no bendito brinquedo. Foi horrível, mas de fato não aconteceu nada comigo. De fato não aconteceu nada comigo. Mas veja, por que ele me encorajou? Porque ele me deu segurança. Por isso que ele me encorajou. Porque ele me deu segurança. Para nós encorajarmos pessoas, nós precisamos dar segurança. Agora, uma coisa é um brinquedo de um parque. Outra coisa é vida. Outra coisa é vida. E aí, gente, segurança para a vida. Jesus sabia que ele precisava apontar isso para ele. Eu lhes disse essas coisas. Eu estou encorajando vocês para que em mim vocês tenham paz. Para que em mim vocês tenham paz. Irmãos, nós vivemos dias, como eu disse inicialmente, cada vez mais carentes de segurança. De segurança. Vou voltar à temática do nosso país, que é o que está em alta. Tem alguém seguro aqui em relação a amanhã? Se aconteceu o impeachment, tem alguém seguro? Se decidirem que vai haver outra eleição com outros candidatos, ninguém mais dos que já estão lá podem se eleger. Tem segurança? Não tem segurança. Não tem segurança. Então nós precisamos tomar posse e começar a colocar isso em prática, de que nós encorajamos, porque nós apontamos para aquele que venceu a morte e disse, em mim vocês podem ter coragem. Em mim vocês podem ter ânimo. Não é na circunstância, não é na boa notícia, não é no que está acontecendo de bom agora, como também não é com o que está acontecendo de ruim. Em mim vocês vão poder ter paz. Por isso tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo é o único ser humano que ressuscitou dos mortos e está vivo. Jesus ressuscitou algumas pessoas, e até os discípulos dele fizeram isso, Pedro fez isso. Mas o que aconteceu de novo com as pessoas? Morreram. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E Ele é a segurança
que nós precisamos. Então, meu querido e minha querida, se você está aqui nessa manhã e está precisando de encorajamento, saiba que a vida de Jesus vive em você, que se rendeu ao Evangelho. Então, independente das suas circunstâncias, pode acordar amanhã com ânimo, com coragem, porque Jesus venceu o mundo. Porque Jesus venceu a má notícia. Jesus venceu o desespero. Jesus venceu o caos. E vivendo nele, nós podemos ter uma vida de coragem, de ânimo. Porque a gente está aguardando o dia em que ele vai voltar. E aí, não haverá mais necessidade de encorajamento. Para concluir, sim, há poder em nossas palavras. Um poder de causar vida ou morte. Jesus venceu o mundo. Veja, Provérbios 12, 25 diz: a preocupação e a ansiedade deprime, mas uma palavra de apoio traz ânimo. Nós precisamos ser portadores de palavras de apoio. Apoio que apontam para esse que venceu o mundo. Para esse que deve encher o nosso coração de coragem. Nós precisamos lançar palavras que não têm mais volta, mas palavras que encorajam. Palavras que vão gerar esperança. Palavras que vão gerar vida ao invés de morte. Palavras que vão gerar amor ao invés de egoísmo. E palavras que vão gerar segurança. Qualquer encorajamento sem segurança, logo vira decepção. Logo vira poeira. E não existe nenhuma palavra de segurança, a não ser a que aponte para Jesus Cristo. Eu queria trazer alguns desafios para as nossas vidas, para o decorrer dessa semana. Primeiro, seja parte de uma célula. As nossas células são ambientes propícios ao encorajamento mútuo. Ambiente propício para isso. Para você precisar ser encorajado, para você exercitar, encorajar pessoas ao seu redor. Quem já está participando sabe, isso acontece todas as vezes. Ou com você, ou você faz isso por alguém. Mas o tempo todo. Segundo, reflita sobre quem você tem sido aos que convivem com você. Através das suas palavras. Aquele que encoraja ou aquele que deprime? Quem você tem sido? Para os da sua casa, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos, no seu trabalho. Trabalho é um lugar que todo dia chega alguém sem coragem. Quem que você tem sido? Agora, por último, durante essa semana, fique atento a esses que estão sem coragem. Fique atento aos que necessitam de encorajamento. Mas um encorajamento seguro, que só é encontrado no Evangelho. E seja um portador dessa mensagem. Gente, para pensar. Eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui temos ótimas intenções e toda semana nós precisamos encorajar alguém. Eu tenho certeza. Ou dentro de casa, ou fora, no trabalho, ou... Eu me lembro quando eu dava aula na faculdade, não tinha uma semana que eu não conversava com algum aluno. Fora da perspectiva cristã e tudo mais, que passava por essa temática, desespero. Eu tenho lidado com adolescente e jovem diretamente. É desesperador. O quanto essa questão de perspectiva futura, de coragem para dar um passo seguinte, está cada vez apagando. Cada vez apagando. Agora, eu faço esse questionamento a mim. Será que quando eu me preocupo em encorajar alguém, eu tenho apontado para o Evangelho, para Jesus Cristo? Porque se eu não faço isso, em algum momento vai bater frustração de novo, depressão de novo. Nós temos, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Nós temos o poder de Deus em nós.
Nós precisamos colocar isso em prática, nós precisamos ter coragem para fazer isso. Quando os desencorajados chegaram ao nosso redor e chegam toda semana, nós precisamos ter coragem de pegar essa fala de Jesus, em mim vocês vão ter paz, e passar isso para as pessoas, em Jesus vocês vão ter paz. Precisamos usar os nossos lábios para isso, para encorajar dessa forma. Vamos orar? Baixe sua cabeça, reflita um pouquinho em quem você tem sido, peça para o Pai gerar essa vida de Jesus que traz coragem e que serve para encorajar os que estão ao nosso redor. Será que dentro da sua casa, o seu filho, sua filha, não está precisando de uma palavra de encorajamento? Dê palavra de segurança. Pense em alguém no seu trabalho que durante essa semana que passou se apresentou como alguém com medo, frustrado. Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa manhã, Deus, porque podemos sair daqui, assim como os seus primeiros seguidores, cheios de coragem para viver, porque o Senhor venceu o mundo, Deus. Porque o Senhor venceu as nossas frustrações na cruz, Deus. Porque a sua morte nos traz vida, libertação. Mesmo em meio às notícias ruins, Deus. Que teu Espírito traga luz à nossa mente, de que é no Senhor que nós devemos ter paz, é no Senhor que nós devemos ter coragem, Deus. E que os nossos lábios sejam portadores disso para as pessoas que estão à nossa volta. Que as palavras do nosso lábio, Deus, que o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor, Jesus. Nós te louvamos nessa manhã, porque a sua vida, Jesus, gera ânimo para a gente continuar vivendo. Eu oro, Pai, por aqueles que estão aqui em nosso meio, que precisam de coragem para o amanhã. Talvez no trabalho, talvez algum desafio em casa, talvez saúde. Senhor, traga mais da vida de Jesus para os nossos corações, Pai. Que a gente saia daqui com ânimo para viver, porque a gente está aguardando esse dia em que haverá um ponto final em todo desespero, em toda notícia ruim, em todo caos. Mas até esse dia, Deus, nos dê ânimo para vivermos e que sejamos portadores de ânimo para as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Deus. Amém, Senhor.